Hello, Bistro Lovers! Vou iniciar o nosso Bistropods de hoje com uma célebre e impactante frase do Stephen Hawking, um dos mais influentes e renomados físicos teóricos e cosmólogos do mundo. Ele disse: a inteligência artificial é, provavelmente, a melhor ou a pior coisa que já aconteceu à humanidade. Essa frase não é um alerta catastrófico, mas sim um convite à reflexão sobre a ética e a responsabilidade que deve acompanhar essa tecnologia transformadora. Se por um lado a IA se apresenta como uma ferramenta revolucionária, capaz de resolver problemas globais, transformar indústrias, acelerar descobertas científicas e até mesmo melhorar a qualidade de vida, por outro, esse mesmo poder que a torna tão promissora também pode representar uma ameaça, especialmente se for mal gerida ou utilizada de forma irresponsável. Assim, o foco da nossa conversa não será o temor pela substituição do humano, mas sim a sua potencialização. E para tal, vamos explorar a IA como um complemento às nossas capacidades, uma aliada que nos permite expandir nossos horizontes, sempre com a ética e a responsabilidade no centro do seu desenvolvimento e aplicação. Além disso, hoje vamos apresentar um case de uma startup que desenvolveu uma solução de IA para a área de recursos humanos, com o propósito de mitigar os impactos de vieses inconscientes em processos de recrutamento e seleção. Portanto, prepare-se para uma conversa inspiradora, onde o foco não é a tecnologia em si, mas como as pessoas a utilizam para transformar o mundo. Sou Daisy Gomes, CEO do Carreira Bistrô, uma consultoria de soluções ágeis e integradas de cultura organizacional, educação corporativa e engajamento. E hoje eu tenho o privilégio de conversar com dois profissionais de destaque, ambos empreendedores nas suas áreas de atuação, que compartilham uma paixão comum, o estudo e a pesquisa sobre o impacto da tecnologia. São eles: Cássio Pantaleone. Cássio é o Managing Director da Quality Digital e membro do Conselho Consultivo da ABRIA, Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Tem mais de 30 anos de experiência no setor de tecnologia, é graduado e mestre em filosofia, que faz toda a diferença, e reúne experiências empreendedoras executivas no currículo. Ele é vencedor do Prêmio Jabuti com esta obra aqui, com este livro, Humanamente Digital, a inteligência artificial centrada no humano. Cássio, super obrigada por você estar aqui conosco. E João Paulo Araújo, formado em Design e Administração pela FGV, tem mais de 15 anos de experiência no mercado digital, onde já empreendeu no setor de e-commerce com a Wine4, fazendo o exit para a ZX Venture Ambev em 2016. Depois dessa experiência, ingressou na UOL EdTech e foi responsável pela reestruturação do portal Educação. Atualmente é CEO da Growix e nos últimos 4 anos ajudou mais de 180 empresas a contratarem com maior assertividade por meio da inteligência artificial. Enfim, queridos, mais uma vez agradeço a generosidade de estarem aqui compartilhando pensamentos, experiências e aprendizados de um tema tão atual e necessário, do qual eu ficarei aqui ouvidos para poder absorver e aprender o máximo com vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Vai ser assim um papo, tenho certeza, muito interessante. Obrigada demais. E para começar, vou jogar a bola para você, Cássio. E eu achei super interessante a sua visão, a sua fala. Pesquisei, olhei, vi coisas que você escreveu, além do livro. Ainda não tive a oportunidade de ler, mas, enfim, pesquisei na internet. Mas você fala muito sobre a questão voltada às diferentes perspectivas que existem a respeito da própria inteligência artificial. Mas eu achei muito interessante você falar que as perspectivas que existem hoje estão moldadas por crenças.
e que vai desde os céticos, as pessoas que, enfim, não acreditam, que condenam, que, enfim, até os grandes entusiastas sobre o tema, né? E que, evidentemente, que isso traz perspectivas diferentes, entendimentos diferentes e interfere até, talvez, assim, na nossa compreensão. Como essas visões distintas, e é legal que você explore quais são, na sua visão, influenciam a forma como a sociedade, como a gente tem adotado, né, e integrado a IA no cotidiano, né, e que benefícios e riscos você vê envolvidos com essa tecnologia? Inaugurando. Legal, uma excelente pergunta. Em primeiro lugar, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Com você e com o João Paulo também, uma interlocução que eu tenho certeza vai ser interessante. A tua pergunta é sem dúvida uma desafiadora no primeiro momento, porque a gente vive dentro do campo da exploração e do entendimento do que a inteligência artificial traz para as nossas vidas. A gente vive um momento de muitas dúvidas e poucas certezas, né? Na verdade, dado os relatos que a gente observa de grandes figuras de renome internacional, você citou no início da tua abertura o Stephen Hawking, que sem dúvida alguma a gente tem que respeitar, porque a visão dele é uma visão que eu diria pautada por uma certa clareza e lucidez sobre a incerteza que nós temos exatamente sobre a IA. Né? Eu gosto sempre de fazer menção ao Yuval Harari, no primeiro momento, porque o Harari, logo que a gente viu a explosão da IA dentro do público geral, né, uma aderência muito forte, todo mundo se jogando para usar o ChatGPT, o Harari usou um argumento bastante forte, dizendo é o fim da civilização, porque foi hackeado o sistema operacional da humanidade. Eu gosto de fazer alusão ao Harari, não porque eu concorde com ele, né, mas porque eu acho que o Harari não entendeu naquele momento do que se tratava o ChatGPT e os modelos de linguagem, Large Language Models e NLP, Natural Language Processing, enfim, esse tipo de tecnologia. A exemplo do que o Noam Chomsky, por exemplo, como um linguista, vem trazer depois. Na verdade, não há nada dentro da IA que possa colocar uma ameaça formal, nesse momento, à ideia de como o ser humano trabalha e atua e age no mundo. A IA não vai ser um disruptor, digamos assim, do fator humano. A IA é uma tecnologia que assessora o humano. Eu gosto sempre de trazer a seguinte metáfora para a gente entender bem isso e tratar rapidamente dessas polarizações que a gente vê no mercado, né? A metáfora é uma história budista, de 3 monges budistas, né, dentro de um monastério, e existe um mastro com uma bandeira, e subitamente a bandeira começa a agitar, e um dos monges diz assim: veja, a bandeira está se movimentando. Aí o segundo monge diz assim: calma, na verdade o vento está se movimentando. E aí o terceiro diz assim: não, vocês estão equivocados, a mente está se movimentando. E esse é o ponto fundamental dessa grande, digamos assim, confusão que a gente está fazendo com a IA. Porque existem várias perspectivas que convivem nesse momento. Ela é uma tecnologia avançadíssima, disruptiva, por um lado. Por outro lado, ela tem um cunho extremamente simplista, porque ela se trata única e exclusivamente de repetição, automação e otimização. E aí, o fato dessa simplicidade do que ela faz ser tão poderosa é porque ela tem um poder de processamento violento que não é possível que um ser humano consiga concorrer com isso. E aqui é que reside o poder da IA, né? Mas existe um outro ponto, de que a IA subitamente também se torna o centro das nossas atenções e a gente não se dá conta de que ela está devolvendo para a gente o verdadeiro centro das atenções, que é o humano, né? Em cada uma das esferas hoje que dizem respeito ao nosso campo de atuação no mundo, seja pela a nossa atuação na sociedade, no mundo, nos governos, na política, seja lá o que for, o que está em jogo nesse momento é o fator humano. E a IA está devolvendo essa urgência para a gente. A urgência da gente repensar o que significa ser humano. Eu posso ser um entusiasta por um lado, e eu sou. Eu posso ser um crítico por outro lado, e eu sou. Eu posso ser um humanista, pensando o seguinte: a IA tem que servir aos propósitos humanos em primeiro lugar e não ser uma coisa inteligente por si só, que não é, né? Mas o fato é que essas perspectivas estão convivendo e geram na gente um certo desconforto, digamos assim,
né? E a gente tem que acalmar, respirar e entender que às vezes a bandeira está tremulando, às vezes o vento está agitando, às vezes a mente está se movimentando. Muito bom, muito bom. João? Eu comparo um pouco o que a gente está vivendo hoje, né, do império aí da OpenAI, das LLMs, o que aconteceu com o Google, né, ali nos anos 2000, né? Então houve as notícias e todo o conteúdo, ele ficou muito disponível para todo mundo. Antes estavam em livros, né, físicos, e depois tudo estava, né, ali é uma questão de uma pesquisa no Google, né? E todo mundo ficou também, né, meio apavorado. Mas agora as pessoas vão ler mais, né? Agora as notícias e o conhecimento está muito de fácil acesso, as pessoas vão ficar mais subjetivas, né, em termos do conhecimento mais raças. Isso eu acho que aconteceu um pouco também, mas por outro lado também deu acesso a pessoas que não tinham, né, nem dinheiro nem condição ali, financeira para comprar um monte de livro, né? E o conhecimento ficou um pouco mais fácil para todas as pessoas, né? Acho que a inteligência artificial, no quesito conhecimento, vai abrir e ampliar ainda mais esse horizonte para as pessoas. Porque hoje, você sabendo fazer perguntas, você tem respostas muito boas. Obviamente, né? Você tem que pesquisar depois nessas fontes. E hoje eu acho que é um trabalho muito forte da OpenAI em trazer fontes. Hoje ele traz as fontes, né? Antes não trazia, tinha as alucinações, né? Então, mas hoje ele já traz fontes, então você pode pesquisar as fontes também daquelas respostas para você ter um pouco mais ali de segurança, né, sobre aquela informação. Mas a verdade é que hoje você pode, né, ter acesso a qualquer tipo de conhecimento, porque basicamente ela pegou todo o conteúdo da internet, os livros, que aí é outra questão, acho que o Cássio pode falar bem sobre isso, que é direitos autorais, né? Então, imagina todos os PDFs de livros do mundo foram imputados dentro do banco de dados, né, sem autorização dos autores, e aí você pergunta um trecho de um livro X, ele traz. Então, imagina todos os livros, todo o conteúdo na internet, tudo dentro do mega banco de dados, onde, né, ele consegue condensar muito bem ali as respostas, né, dado um prompt, uma pergunta que você faz. Então, o que eu acho é que hoje o conhecimento ficou mais acessível, né, isso falando, né, só da parte do conhecimento, claro. E a gente tem desdobramentos depois para outras áreas, né, que a gente vai falar aqui, que eu acho que é disruptivo. Eu acho que desde a revolução elétrica no mundo, eu acho que a gente não teve nenhuma revolução que está acontecendo, que vai acontecer agora com a inteligência artificial. A gente olhou numa perspectiva positiva, que eu acho que é a proposta, a gente está olhando, você trouxe o humano para o centro, você trouxe isso, a gente está olhando com esse olhar, mas de fato a gente pode elencar riscos? Não, sem dúvida alguma que existem riscos, vários. O primeiro detalhe é o seguinte: na medida em que se facilita o acesso ao conhecimento, que é qualquer pergunta que eu possa fazer, existe um oráculo que é capaz de responder. Sim. Né? Na medida que eu posso buscar esse conhecimento em qualquer lugar, isso não significa que o fato de eu acessar o conhecimento me dá condições de interpretar corretamente as questões do mundo. Não quer dizer isso. O Jorge Luis Borges, que é um escritor muito famoso, latino-americano, ele diz o seguinte: não importa ler, senão reler. Perfeito. Né? Porque o que acontece? Acessar uma informação, acessar um dado, é super importante, porque eu preciso ter acesso ao dado para tomar alguma decisão, mas se eu não puder incorporar o significado desse dado, sob o ponto de vista de outras situações, onde a situação não é a mesma, como aquilo se aplica e implica no resultado de uma nova interação, eu não tenho condições de fazer nada com isso. E ainda a gente tem o segundo risco. A IA, ela começa nesse momento a gerar conteúdo digital que contamina a internet de esse conteúdo. O que acontece é que num determinado momento, porque ela tem muito mais capacidade de processamento do que o ser humano, ela vai prevalecer, o conteúdo digital gerado pela própria IA vai prevalecer em relação ao conteúdo humano. Logo, as respostas que ela tende a dar não estarão orientadas pelo modelo humano de pertencer ao mundo, mas sim o modelo digital de gerar conteúdo digital. E isso traz para a questão da humanidade um grande risco, porque a gente de uma hora para outra perde relevância sobre aquilo que é o sentido humano efetivo. Valores, a questão ética, os fake news que a gente tanto se apavora. Claro. Sempre houve fake news. Sim. Sempre houve. Sim. O problema não é o fake news existir, o problema é a quantidade de fake news. É o reforço. É o reforço contínuo. Né? E aí o fake news vira verdade, né? Exato. E tinha um detalhe importante, né? Antigamente, quando a gente tinha um fake news, vamos dizer lá no século XV,
ouvi dizer que o rei vai fazer tal coisa, né? Existe aqui uma posição muito clara. Olha, fulano contou isso, mas será que é verdade? Aí vai chegar com uma outra fonte. Não, eu ouvi dizer que é verdade. Então o fake news se contagiava. Por um agente humano ele se contagiava, ele se boca a boca. No boca a boca. Aqui não tem chance de perguntar, porque a gente assume que o que o digital trouxe é verdade. Perfeito, né? É inquestionável. É inquestionável. Claro que agora a gente está buscando uma educação que as pessoas estão começando a... Mas será que isso não é fake news? O que é muito positivo. Claro, mas essa consciência. Mas isso é uma exceção. Sim, não é o geral. A população em geral, ainda mais uma população que não teve oportunidade por conta de todas as diferenças sociais que a gente tem, como é que isso será possível de ser filtrado da maneira adequada? Muito difícil. Perfeito. Mas adorei o que você trouxe. E acho que a gente abrangeu muito aqui o aspecto dos benefícios, dos riscos e do quanto o cuidado está presente, né, nessa relação. João, eu vou jogar agora para você aqui, né? E aí, pensando muito em tudo isso que a gente já falou, com esse pano de fundo, né? Então, eu queria ir por esse caminho, que eu acho que é interessante, mas eu também não queria me furtar de falar das empresas tradicionais, porque, né, a gente também precisa olhar esse contexto como um todo, no mundo do trabalho, no mundo do ambiente corporativo. Legal. Bom, sobre a primeira pergunta, né, como fui parar no nível da inteligência artificial, não faz muito tempo, né, diferente do caso, mas eu já trabalho com tecnologia digital há 15 anos. E sempre, né, dentro da tecnologia, a gente trabalha muito com algoritmos, né, lineares ali, que são aqueles algoritmos, né, if, then, else, que é basicamente se dar comandos. Conheço super. Mas simplificando, ele tem início, meio e fim. É um caminho. Imagina que você desenha numa folha branca um caminho, né, tem início, meio e fim, e aí ele vai sempre, né, fazer esse caminho que você escreve ali em código. Inteligência artificial não é isso, não é sobre isso, né? Então é sobre justamente ela aprender, né, com um conjunto de dados que você entrega a ela, né? Você tem dado, né, tem ali dados supervisionados, não supervisionados, né? São técnicas diferentes que você pode, semi-supervisionado, você pode aplicar dentro, né, desse machine learning, né, aprendizagem de máquina, mas no fim é onde a máquina aprende e ela consegue dar respostas inteligentes sobre, né, os dados que você entrega a ela. E por que né, eu entrei em inteligência artificial? Quando a gente criou a Growix em 2020, a gente criou um algoritmo para selecionar profissionais que já faziam assessments comportamentais, já faziam assessments de cultura, mas é um algoritmo linear. E aí tinham diversos problemas, né, ali de fato, dele ter uma inteligência mesmo em trazer profissionais bons, né? Então, a gente nunca conseguiu acertar bem esse algoritmo, essa é a verdade. Quando começou a se criar ali, e o próprio Google, a AWS, sistemas de LLMs, né? Onde se barateou muito o uso da inteligência artificial, que é caro, é uma tecnologia extremamente cara, né? Antes de 2021, era muito caro você fazer ali, né, um sistema baseado em inteligência artificial, só as grandes companhias conseguiam fazer. Então a gente começou a aplicar dentro da Growix isso, né? Então a gente ganhou do Google Cloud $100 mil para poder criar o nosso modelo, né, que facilitou muito, né? Foi o que também nos ajudou a criar o nosso primeiro modelo. E a partir disso a gente começou a treinar, baseado em todos os candidatos que a gente tinha, todas as vagas que a gente fechava, e também, né, utilizar dados terceiros ali para melhorar esse algoritmo e fazer com que ele chegasse ali numa acuracidade satisfatória para a gente, né? Basicamente o problema qual que era, né? Nós tínhamos o sistema tradicional, os recrutadores, né, o algoritmo e os profissionais. E a questão é que os três eram inconsistentes. Então, tanto os profissionais eram inconsistentes nas entregas, quanto o algoritmo era inconsistente em quem ele trazia, e também os recrutadores eram inconsistentes em quem eles avaliavam. E aí, fazendo uma análise mais profunda, por que isso acontecia? Porque os três são inconsistentes. E ponto. Aí ser humano, né? Aí eu não vou entrar muito a fundo em psicologia, mas acho que tem uma porção grande, né? E aí, do lado dos recrutadores, a questão é que tem muito viés na hora que a gente escolhe as pessoas, né? Eu dou uma palestra que eu começo a mostrar algumas fotos, né? Quem você acha que é rico? Eu mostro, os dois estão de ternos, os dois têm uma aparência mais ou menos parecida, mas sempre, né, o loirinho com cara de bom vivan é o que tem cara de rico, sim. O mais cara de latino não tem cara de rico.
né? Quem tem cara de inteligente? A japonesa, né? Ou a menina com cara de brasileira? Né, a japonesa, porque a gente já tem um viés inconsciente que os japoneses são muito inteligentes e a gente... Tem uma educação, blá blá. Exato, e a gente replica isso no nosso dia a dia. Perfeito. No recrutamento de talentos. Então, assim, a inteligência artificial, apesar dela ter vieses enfim, você tem que ter muito cuidado em relação a isso, mas ela pode ser melhorada num nível que ela diminui esses vieses. Então, se você tiver os dados corretos, se você souber tratar bem esses dados, você consegue ter um resultado espetacular. Então, foi aí que a gente, de fato, começou a investir em inteligência artificial, começou a estudar sobre, também, né, algo novo, né, para todo mundo. E hoje a gente, né, aposta quase que 100% nisso, já com resultados muito bons, principalmente na questão da escolha dos talentos e diversidade também, que é uma preocupação nossa. Será que ele vai escolher, né, só as pessoas, né, brancas, né, enfim, que fizeram boas universidades? Então, a gente teve, né, um grande trabalho ali de tratamento dos dados para que isso não acontecesse e ele, de fato, fizesse um match ali baseado em habilidades, né, comportamentais e culturais também, né, match cultural com a empresa. De que maneira que você percebe a IA neste momento no ponto de vista do empreendedor, né, das oportunidades? Como é que vocês fazem uma leitura de mercado disso? A influência, enfim, o momento que a gente está vivendo, as oportunidades que existem. Queria entender um pouco o mercado e também jogar para a empresa tradicional os dilemas, os desafios que esses dois segmentos estão vivendo. Então, baseado nisso, eu acho que um dos principais desafios dentro de qualquer companhia é o treinamento de talentos, certo? Você ter talentos, trazer bons talentos são caros, são disputados no mercado, você também tem que treinar, né? E toda essa cadeia é uma cadeia muito custosa para seja uma startup, seja para uma grande corporação. Claro. E aí o papel da IA nisso tudo é a otimização, né, de recursos. Então, assim, com menos recursos você pode ter resultados muito maiores, ou seja, aumento de receita. Né? Então você pode utilizar a IA na sua operação, no time de Customer Success, no time de vendas, no time de tecnologia. Né? Hoje com programação você consegue ter resultados muito bons ali, né? com copilots, por exemplo. Né? Então, ou seja, você consegue produzir mais em menos tempo. E tudo isso acontece em todas as áreas, né? da companhia. Próprio CEO, já tem empresa que trocou CEO pelo pelo IA. Eu quero ver a opinião do caso disso. Mas basicamente o que ela pode gerar de resultado positivo é aumento de receita por colaborador. Né? Ou seja, a IA ela potencializa a entrega que os colaboradores podem fazer dentro da organização, isso em qualquer área. Eu acho que não é substituir, né? Porque se a gente for pensar em lucratividade, quanto mais você contrata, e se você não cresce receita proporcionalmente, menos lucro você tem, certo? Né? No conceito muito básico. Agora, se você mantém a mesma quantidade de pessoas e com isso você consegue gerar, né, mais valor para o cliente, consequentemente mais receita, você aumenta a sua lucratividade. Então, de forma muito simplista, eu acho que esse é o grande benefício da inteligência artificial para os negócios, sem entrar em techniques aqui, claro. Mas eu acho que a gente já está conseguindo ver isso, né, com os agentes autônomos, por exemplo, que são extraordinários. Hoje tem ferramentas, né, que você utiliza que são muito fáceis de mexer para criar esses agentes e substituir 50% do trabalho do funcionário tranquilamente. Né? Isso não quer dizer que você tem que demitir ele, quer dizer que ele vai fazer talvez coisas um pouco mais intelectuais, né? Tem muito trabalho operacional, né? Que eu espero, por exemplo, trabalhos como eu faço uma brincadeira, enquanto o Brasil ainda tiver, né, pessoas apertando o botão do elevador, né? O assistente de elevador, a gente vai continuar sendo um país de terceiro mundo, né? Então eu acho que esse tipo de tarefa não é uma tarefa para um ser humano com a capacidade cognitiva e intelectual que a gente tem que fazer, ponto. Esse tipo de tarefa a gente, né, teria que dar, né, para máquinas de inteligência artificial fazer. Então, acho que esse é o benefício. O João Paulo trouxe um ponto super importante primeiro, né, que é essa questão de, cara, a IA é inevitável. Ninguém pode dizer eu não vou usar a IA. Não existe tecnologia no mundo. Nem o cético, né? Não é nem o cético. Não existe tecnologia. Ele está consumindo sem saber também. Né? Exato. Cara, o cético está usando o GPS do Google Maps ou o Waze. Isso é inteligência artificial. O cético está fazendo pesquisa no Google. Isso é inteligência artificial. Exatamente. Entendeu? Quando você coloca lá olha, procura aqui a imagem da Daisy. E ele acha, é inteligência artificial.
né, de um jeito mais simples. Não é o ChatGPT, Claro. mas é a inteligência artificial. Perfeito. A gente tende a achar que a inteligência artificial é o ChatGPT. Não é. Não é. ChatGPT é uma variante da inteligência artificial. Perfeito. Né? Mas ele colocou um ponto importantíssimo, que por que eu vou continuar extenuando pessoas a fazerem processos operacionais extremamente ridículos do seu ponto de vista do valor de uma pessoa. Perfeito. É uma pessoa que fica apertando o botão. Gente, na boa, Num tudo bem. currículo, né? Não, olha só, eu entendo que as pessoas têm que fazer o seu ganha-pão, e pode ser que o ganha-pão seja apertar um botão. Mas no momento em que eu tiro essa função, de certo modo, eu estou traduzindo isso como: olha só, você é um humano, você tem funções muito mais nobres do que apertar um botão. Eu tenho que preparar essa pessoa para ela assumir as posições mais nobres. E isso é uma função dos governos. Os governos têm que preparar. O marco regulatório dos Estados Unidos, do Biden lá, o bill que ele fez de inteligência artificial, prevê isso, é muito legal. Ele prevê uma recapacitação da força de trabalho americana. Né? O que na 2318 no Brasil eu não vi. Mas enfim, não tá. Né? Mas lá no do Biden tá. E isso Porque entra uma discussão forte com relação à empregabilidade, Sem né, dúvida. que é o que você está Sem trazendo. dúvida. Se a gente não tiver esse processo de reskilling, requalificação, preparação, corre o risco das pessoas ficarem obsoletas, ficarem sem espaço, né? Isso é fato. Então é legal que você está trazendo isso. Tem que haver uma política pública, tem que haver uma iniciativa até privada das próprias empresas, exatamente. né, para que invistam nesse processo de educação continuada, requalificação, preparação. Acho que é legal esse ponto, porque às vezes a gente descarta, né, e aí a gente vai gerar o problema realmente da empregabilidade, mas se a gente tem iniciativas destinadas a apoiar essa transição, você consegue resultados melhores, né? É isso. E tem um detalhe que a gente não pode perder de vista, que é o seguinte: existem duas correntes que hoje duelam na questão da IA. Correntes, digamos assim, ideológicas. Uma corrente é que a IA, a gente tem que pensar ela numa inteligência de máquina, que ela é capaz de substituir tudo, todo mundo, que não precisa mais do ser humano para nada, que todo mundo vai ficar em casa, sentadinho, e vai ganhar uma verba mundial e um dinheirinho para todo mês se consumir, porque é o único jeito de manter a sociedade em paz. Essa visão é uma visão que oculta no cerne da questão o que significa ser humano. O humano não é uma pessoa de cabresto. Entendeu? Não se pode. O fato de eu dar uma graninha todo mês para uma pessoa que tem ambições, como todo ser humano tem desejos, tem ideias, né? Não vai resolver o problema. A pressão social que isso vai gerar, o Elon Musk, me desculpe, ele é um cara muito mais inteligente do que eu, ele tá rico, eu não, né? Mas, cara, quando ele propõe uma ideia dessas, é simplesmente uma ideia de um tecnocrata, de um business manager mesmo, de um empreendedor que não olha para aquilo que é o mais importante. Tudo bem, a gente tem que investir, eu concordo com ele, tem coisas bacanas, disruptivas, mas não pode subjugar o ser humano dessa maneira. Isso não vai funcionar. No longo prazo não vai funcionar. Todas as revoluções históricas, sociais que aconteceram por conta de subjugo da classe trabalhadora ou da classe geral. Né? Os czares da Rússia caíram por quê? O czar da Rússia, né? Porque ele não ouviu o que estava acontecendo no povo. Não adiantava ir para a guerra, mostrar que ele estava guerreando e conquistando. Não adiantava isso, porque o cara estava passando fome. Né? Ele não tinha os desejos dele resolvidos. A pirâmide motivacional de Maslow, ela impera. Sim, essa é sempre. Impera. Né? Então tem essa corrente e tem uma outra corrente de que a IA deve ser desenvolvida à luz de um pro-human, né? À luz de um favorecimento do ser humano, das potencialidades do ser humano, que é a ideia que eu defendo. Essa ideia eu defendo. Só que existem obstáculos para essa ideia nesse momento. Alguns obstáculos se dão pelo fato de que as empresas hoje estão tentando centralizar um poder em cima do uso da IA. Né? Essa guerra geopolítica que a gente vê entre China e Estados Unidos não é à toa. Né? A China vem desenvolvendo a IA numa velocidade que assusta todas as outras nações. E a China tem por detrás disso uma ideologia. A China aprendeu a monetizar o socialismo. Ela capitalizou o socialismo. Do outro lado, a gente tem o capital como núcleo político, ideológico, econômico. Como é que a gente vai conviver com isso? Quando eu tenho a inteligência artificial aqui com o controle onde eu posso
de novo, subjugar a ideia de um pensamento crítico, por exemplo. Né? Então a gente tem um problema, de fato a gente tem um problema. Chegando na questão lá que o João Paulo trouxe do CEO, de substituir o CEO, o núcleo dessa questão para mim, de novo, é esse ponto, né? Porque o que acontece? Por que uma empresa decide substituir o CEO por uma IA? Da mesma forma que uma empresa brasileira decide trazer uma artista popular para fazer parte do conselho. É simplesmente storytelling. É storytelling. E a gente vive de storytelling. A humanidade respira, bebe, come storytelling. A gente é contador de histórias. Em primeiro lugar, o que diferencia o ser humano de qualquer outra espécie é isso. Não é o resto. É a capacidade que a gente tem de contar histórias. Verdade. Porque, veja bem, um chimpanzé, ele é capaz de influenciar, os chimpanzés, influenciar o seu bando, né? Ele tem aqui uma cultura de bando, mas os chimpanzés que estão nos Estados Unidos não sabem o que os chimpanzés da África estão fazendo. E nós não, nós inventamos a história mais fantástica do mundo, que é a história do dinheiro. O Yuval Harari explica isso. Cara, a gente contou uma história tão convincente que você acredita que aquele negócio que está lá no digital dentro do banco tem o valor que paga a casa que você tem, que paga o teu carro. E aquele cara que recebe esse negócio digital acredita que é verdade. Mas na essência não tem nada aí. Não tem nada. É a história que sustenta. Né? E é esse o ponto. Quando uma empresa decide, eu vou botar um CEO para fazer isso, cara, eu posso fazer isso também a hora que eu quiser. Eu ponho lá E quem que ganhou com isso? O que ela ganhou com isso? Essa é a resposta. Desculpa, é a pergunta. É a pergunta, né? O que eu ganhei com isso? Quando o João Paulo desenvolve uma empresa cujo objetivo é aproximar talentos adequados para objetivos organizacionais, existe uma missão por trás disso aqui. Sim. Uma missão que até, de certo modo, a gente pode ver sempre como uma missão nobre, certo, João Paulo? Uhum. Porque, afinal de contas, é uma dificuldade. Uhum. Eu quero mudar a cultura da minha empresa, eu tenho que trazer talentos que se adequem a essa cultura que eu estou tentando mudar. Muito bacana isso. Agora, o que o CEO com o IA faz exatamente? Qual é o valor agregado? Não tem valor agregado. Tomar uma decisão? Como assim tomar uma decisão? É um experimento, né? É um experimento. É um experimento, né? É um experimento que, na minha opinião, ele é absolutamente panfletário. É, verdade. Como muita coisa da IA é panfletária. Uhum. Entendeu? E eu acho que aqui é que está o desafio da gente. Mas aí tem um problema aí. O problema é que há uma superexcitação dos executivos do milagre da IA. E o milagre da IA é que assim, a IA ela é algo extraordinário, mas ela está evoluindo e ela não consegue fazer muitas coisas. Por exemplo, né, eu vi um projeto que era basicamente um projeto que a empresa ela queria que a IA lesse balancetes diferentes de condomínios e que eles eram muito diferentes uns dos outros, porque eram mais de 1000 condomínios e cada empresa utilizava um ERP. E eles tinham que extrair esses dados perfeitamente e fazer uma previsão orçamentária, né, baseada em alguns critérios. Mas a ideia era ser algo de 3 cliques. Cássio, é possível isso? Assim, não é possível você criar algo tão simples assim, sem uma equipe, né, fazendo não só a ingestão de dados, mas também o tratamento desses dados, porque tem que ser algo contínuo ali. Você não implementa uma solução de IA, né, como um software larga. Deixa rodar. Não, você tem que ter uma equipe que é cara. E a gente depois entra o humano na história. Aí né? você vai entrar numa questão de capacitação de pessoas que sabem trabalhar com inteligência artificial, que hoje no Brasil a gente está com uma falta enorme de mão de obra nisso. E também a parte dos executivos saberem o que a IA consegue fazer. Porque ela tem diversas limitações. Não é que ela é um deus que tudo que você pede ela faz. Não, ela tem diversas limitações. Então acho que é uma educação dos executivos das limitações da IA e o que ela pode fazer, o que ela faz bem hoje. Quais tipos de use case a gente tem no mercado, de empresas que estão utilizando inteligência artificial e quais são os benefícios que está trazendo para o consumidor, consequentemente para a empresa. Então acho que é mais por esse lado, né? E aí, obviamente, é muito também das empresas encararem que é um aprendizado, né? Que tem risco, né? E que pode dar errado. Então, se as empresas encararem dessa forma, estrategicamente, obviamente, o board, né, o CEO comprando essa ideia, que vai ter experimentos que vão dar errado, eles vão perder ali talvez alguns milhões, eu acho que o caminho, né, é super positivo. Agora, se eles acharem que eles vão implementar a IA e da primeira vez eles já vão acertar e já vai trazer o resultado que eles esperam, né, acho que não é bem por aí. Isso aí. A IA não é um milagre. Por que ela não é um milagre? Todo mundo já entendeu isso? Eu sempre pergunto, vocês já entenderam isso?
Se você não tiver os dados adequados, a IA não vai corresponder. Se tiver lixo, vai sair lixo. Vai sair lixo. É. Segundo, vamos dizer que você tenha os dados adequados. Se você não tiver o algoritmo adequado, vai sair lixo. Vai sair lixo. E mesmo que você tenha os dados e os algoritmos ok, se você não tiver alguém que saiba interpretar o resultado, vai sair lixo. Lixo também. Então, o que tem nesses 3 casos aqui? Tem um fatorzinho. O fator é humano. Se eu ponho bias nos dados, lixo. Se eu ponho bias no algoritmo, lixo. Se eu botar bias na minha interpretação do resultado, lixo. O problema são os humanos. E ele falou de bias. Existem 188 tipos de bias diferentes. Vocês acham que a IA não tem um desses bias embarcados? Claro que tem. Claro que tem. A própria OpenAI ela está tendo que fazer um malabarismo para evitar que temas sensíveis sejam tratados pelo ChatGPT. Mas se você for inteligente o suficiente para saber fazer as perguntas, você faz ele confessar. Por exemplo... Eu fiz alguns testes, gente, para vocês terem uma ideia, para ver como essa questão, para as empresas corporativas, tem que ter muita lucidez, né? Muita lucidez. A lucidez aqui se dá, primeiro, qual é o teu objetivo de negócio quando você quer implementar AI? Como disse o João Paulo, ou eu estou preocupado com receita, ou eu estou preocupado com redução de custo, ou melhoria da experiência do cliente, que na última instância reflete nas outras duas, né? Muito bem. Aí você vai dizer, então eu vou usar a AI com muito cuidado? Não, cuidado, porque ele falou importante isso. Experimente, você tem que experimentar. Assim como a gente experimentou lá atrás as redes, quando ainda não existiam redes, quando a gente experimentou a internet, quando a gente experimentou a cloud, vejam que em cada uma dessas tecnologias o medo é o mesmo, é o medo do desconhecido. Claro. Quando foi a época da internet, eu lembro que eu trabalhava na RBS, lá no Sul, e para acessar a internet você tinha que preencher o formulário em 3 vias. Nossa, nem pedir a aprovação de fulano. Com carbono, tá? Com carbono. É claro. Né? Aí você tinha acesso a isso. Para que você quer acessar a internet? Cara, é uma pergunta é uma pergunta que hoje não tem cabimento, né? Depois disso, veio a cloud. O que o pessoal falou? Não vou mover para a cloud porque é muito inseguro. Porque um hacker pode entrar e tudo mais. O que garante que a cloud não é invadida hoje? São os certificados dela? Não. Sabe o que garante? É uma cláusula no contrato. Nós garantimos 99,99999 de segurança. É essa cláusula que garante que para você. Porque como é 99,999, não está isento da invasão. Só que a gente confia. A IA é a mesma coisa. A gente está com medo dela. Não tenha medo. Mas capacite as pessoas que vão usar a AI. E essa capacitação é um problema muito mais grave do que a gente imagina. Porque tem que saber, para poder capacitar, você tem que entender do que se trata a AI. Lógico. E como eu disse, ela é repetição, automação e otimização. Logo, toma cuidado com o que tu vai dar para o teu colaborador fazer com isso. Eu digo, o ChatGPT é uma tremenda ferramenta para gestão científica. Porque se você souber trabalhar no modelo científico, onde você gera uma hipótese e pede dessa hipótese argumentos que confirmem a hipótese e argumentos que refutem a hipótese, e a partir disso você escolhe os argumentos que te interessam a explorar e pede para ele desenvolver um plano de ação em cima disso, você tem, para as empresas tradicionais, um tremendo asset. Perfeito. Um tremendo asset. Perfeito. Muito bom. João, eu ainda queria, porque eu acho que é legal, né, assim, a gente também está num espaço para a gente falar das realizações, né? Você já falou um pouco da sua empresa, do seu, enfim, do que você tem aí de tecnologia, né, a serviço do recrutamento e seleção, mas acho que era legal você também trazer um pouco mais de dados sobre isso, né, e até os aprendizados que você vem tendo e que tipo de resultados você consegue identificar, diferenciados, que você está podendo oferecer aos seus clientes. Legal. Bom, esse é um tema que eu adoro, né? Eu tenho certeza. Enfim, vou tentar não me alongar muito, mas basicamente eu quero também, depois que o Cássio fale um pouco sobre isso, que a gente até conversou, né, sobre os problemas da inteligência artificial aplicada no recrutamento e seleção, é que hoje o mercado, a grande maioria das soluções são baseadas em análise de palavras-chave dentro do currículo. Perfeito. E o porquê, tá? Tem uma explicação muito simples para isso. Por exemplo, a GUP, né, hoje é uma das maiores ferramentas, né, ATS do Brasil, e ela nasceu dentro, basicamente, a ideia dentro da Ambev, com a Mariana, né, que é a CEO fundadora, e ela tinha um grande problema de analisar ali milhares de currículos para cada vaga que a Ambev abria, né. E a gente sabe, né, que o ser humano ele é péssimo em analisar
dados, né, em quantidade, em massa, né? A gente é péssimo. E aí, né, Daniel Kahneman, sistema 1, sistema 2, sistema 2, né, aquele sistema sistemático que faz contas, né, pragmático, e a gente não gosta tanto de usar ele, né? A gente usa mais o sistema 1, que é o sistema, né, onde os vieses moram, né, que é onde a gente aprende, né, e a gente utiliza basicamente as nossas respostas baseado nas nossas experiências do passado. Mas a grande verdade é que a gente, né, nesse sentido, as recrutadoras mal olhavam para os currículos e eram segundos ali para analisar esses currículos e quando elas analisavam com muitos vieses, que era qual a universidade, né, que essa pessoa cursou, né, e quais as empresas que ela trabalhou. Era basicamente essas duas coisas. Verdade. Tá? E aí, ok, como é que eu automatizo isso? Eu vou criar uma solução, né, com inteligência, que nem precisa ser inteligência artificial, na verdade, né, pode ser um algoritmo, né, que fale, se tiver a universidade tal, né, se tiver experiências correlacionadas, você me devolve isso, né, não precisa nem ser inteligência artificial. Mas ela foi desenvolvendo com o tempo ali, não acredito que foi inteligência artificial no início, foi um algoritmo, né, comum. Depois ela foi evoluindo para a inteligência artificial, onde, né, ela ia aprendendo e ia gerando melhores resultados. Só que isso é um gerador, né, de viés em massa. Né? Então, o mesmo viés que era replicado ali pelos seres humanos foi, né, aumentado pela inteligência artificial em segundos. Né? Então, o problema continuou, só que em escala. Ou seja, eu diminuí o esforço dos recrutadores, do time de recrutamento, mas o resultado da seleção das pessoas não mudou muito, continuou tendo viés, talvez até mais viés. Né? E aí ninguém olhou para isso, né, com um olhar um pouco mais crítico, falando, cara, isso está errado, a gente precisa mudar essa forma, né, que a tecnologia está sendo utilizada para recrutar talentos. Nesse sentido, né, eu vi esse problema e falei, olha, uma forma de solucionar isso é a gente trazendo outros tipos de dados, que são dados mais baseados em soft skills, human skills, que é os dados, né, do comportamento humano. Então, se eu faço assessments, né, que basicamente são testes, baseado em psicometria, onde eu tiro ali relatórios de cada candidato, que são relatórios individuais, sobre o perfil dele, e outro tipo de assessment, por exemplo, assessment de cultura organizacional, eu posso utilizar vários outros tipos de assessments, e cruzar esses dados com os dados da empresa, porque a empresa também precisa ter esses dados, né, contrapartidas para poder comparar. O match, né? Aí eu vou conseguir chegar num resultado muito melhor do que analisando só palavra-chave de currículo. É mais complexo? É mais complexo. Tem muita gente que não quer fazer os assessments? Tem muita gente que não quer fazer os assessments. Mas eu prefiro fazer isso para entregar um resultado muito melhor para a empresa e para o candidato do que simplesmente falar só para o seu currículo e eu vou te fazer um match com a empresa. Porque isso, na verdade, eu estou sendo desleal com o candidato e desleal com a empresa. E eu estou utilizando a inteligência artificial no pior quesito dela, no pior buraco negro que ela pode ter, que é esse construtor de vieses, né, que nós, seres humanos, estamos cheios, né? 188 vieses, né? Então, nesse sentido, foi que a Growix começou a trabalhar, né, testando muito, né? Então, obviamente, dentro dessa nossa trajetória, que já tem mais ou menos 2 anos e meio com IA, a gente teve diversos aprendizados, diversos erros, né? E a gente entendeu, né, que hoje a gente está num modelo mais estável, mas obviamente sempre melhorando, claro, né, supervisionando, né, ali os resultados e dando feedback contínuo, a gente chama em inglês que é reinforcement, para que a gente garanta que a IA não está entrando aí em viés que a gente não queira, né? Então a gente tem que tratar muito bem esses dados. Então, basicamente o que a gente faz é isso. Então os candidatos fazem alguns testes, a empresa faz alguns testes e baseado nesses testes a gente faz o match e entrega ali os melhores candidatos com scoring, né, de 0 a 100. Qual é a receptividade quando você apresenta candidatos com esta análise que foi feita, né, tentando eliminar ao máximo os vieses? Há uma adoção, há uma aceitação? As pessoas contratam aquelas pessoas? Contrato. Ou elas querem, não, deixa eu olhar de novo, deixa eu olhar o currículo outra vez, deixa eu ver se é de faculdade de primeira linha, deixa eu ver se tem 35 anos e não 55, né? Não, perfeito. Como é que tem sido a reação? Isso me interessa muito. Claro que, né, não existe a milagre da IA nesse caso. Porque não é? No final dos dias, né? Eu quero de 35 que estudou na PUC. Sim. Né? Exato. Me manda o currículo dele, né? Viveu 2 anos nos Estados Unidos, né? MBA em Stanford.
né? Enfim, Não, o meu argumento contra isso, acho que tem que ter uma educação, né? Claro. E sempre que a gente entra com uma inovação, a inovação ela é muito cara, tá? Sim, perfeito. Ela é muito cara porque a inovação não é só questão da tecnologia em si, é a questão da própria cultura da adoção da inovação. Tem uma curva de adoção. Tem uma curva de adoção. E é uma curva demorada. Depois ela se torna exponencial, Claro. mas até você chegar no ponto ideal ali, né? Enfim, demora um tempo. E a questão é que os executivos, né, os stakeholders das empresas, eles precisam entender que a forma que eles escolhem os seus talentos não é a ideal, né? Sim. E que se eles contratarem baseado em cultura e baseado em perfil comportamental, a tendência, né, é que essas pessoas possam trazer mais resultados para a empresa. Como eles nunca fizeram isso, o que é que eles querem? Use case. Então, só se não tiver use case, aí você tem que buscar empresas que são early adopters. Quem que são early adopters? São as menores empresas, né? Então você começa com os menorzinhos. Uma influência. Uma influência, e você vai subindo para os grandes, né? Onde depois que você, né, já é mais conhecido no mercado, já tem alguns use cases mesmo com empresas menores, eles já dão ali o passo de fé para testar isso, né? Mas sim, eu acho que é uma questão de educação, né? E todo mundo fala essa frase, mas é muito difícil de você ver isso sendo aplicado no dia a dia, né? Porque a gente contrata as pessoas por habilidades técnicas e demite por comportamentais, né? Mas a verdade é que no dia a dia, né, a gente sempre contrata pelas técnicas. E isso envolve, sim, universidade, né? E mudar uma cultura de décadas, né? É difícil. Talvez tenha um componente, né, que também eu acho que é recente, do ponto de vista assim, não da temática, mas da prática, que é a questão da diversidade, né? Então isso pode ser um influenciador, porque as empresas estão precisando se virar nos 30 para dar conta da pauta de diversidade, né? E a pauta de diversidade passa por isso, a questão da diversidade etária, a questão da diversidade em todos os aspectos, né? Gênero e por aí vai. Então, talvez isso possa ser um bom argumento também, né, na medida em que você consegue eliminar alguns vieses, você está contribuindo para um público interno mais diverso, mais alternativo, mais, né, enfim, sem a repetição de padrões, né? Não sei se isso faz sentido para você. Faz sentido. Um exemplo dentro disso, né, a gente chama engenharia de feature, que é basicamente você tratar os dados, né? E ela só vai te dar um resultado bom se você tiver, né, uma base de dados muito boa também, né? Dados tratados, enfim, que você consiga interpretar da maneira. Por exemplo, idade, sexo e cidade são coisas que a gente não trabalha dentro do nosso algoritmo. Pois é. Porque você já elimina para evitar, né? Outra coisa, a instituição de ensino, a gente não utiliza. A gente só usa o curso, né? Você tirou os principais, né? Deixou o pessoal cego. Não, porque aí é aquela coisa, olha, ele pode ter feito uma universidade, você considera uma universidade de primeira linha. De primeira ou de terceira linha, mas tanto comportamentalmente falando, quanto em termos de cultura organizacional, bateu muito próximo ali do que você precisa. Dá uma oportunidade para essa pessoa, né? E veja que de fato é isso que vai fazer diferença, porque as habilidades técnicas a gente aprende. Eu acho fantástica a proposta, mas eu imagino que ainda tem esse desafio que você está colocando, claro, de adoção, né, de realmente tirar alguns parâmetros, referências que sempre foram usadas historicamente para olhar de outra forma, né? Então, parabéns pelo case, pela proposta, porque eu acho que ela é alinhada com os tempos atuais, quando a gente está falando dessa pauta de diversidade, enfim, né? Muito legal. E aí em cima, além de tudo, ainda tem aí a questão do componente da inteligência artificial funcionando humanamente, né? Dentro de uma proposta ética e responsável, né? Acho que isso que é. Gente, a gente está caminhando para o fim, mas eu queria ainda fazer 2 perguntas. Primeiro, eu queria, assim como eu fiz a pergunta do case da Growix, eu queria muito que você falasse do seu livro, que eu acho que ele é relevante, né? À toa que tem um prêmio Jabuti por trás. Mas o tema é relevante, então eu queria que você explorasse um pouco qual é a abordagem que é do humano, mas que você falasse um pouco sobre isso, Cássio, para que a câmera capture. Quando eu vejo tudo que estava acontecendo com a IA, e antes do próprio lançamento do ChatGPT, o ChatGPT me pegou no meio do livro, de certo modo, né? E eu tive que fazer uma inserção rápida ali para considerar isso também. Eu estava muito preocupado com essa questão que eu via nas lideranças das empresas, que ótimo. Principalmente nas lideranças da empresa, que eram colocar o digital como centro de todas as respostas, né?
Eu acho que o João Paulo foi muito feliz na construção da solução dele, quando ele fala, inclusive, o seguinte, né? É pelo humano que você transforma qualquer coisa. Né? Não importa a tecnologia que você tem. Não importa. Ah, eu tenho um ERP de última geração. Cara, se não tiver os humanos certos na ponta, não vai adiantar nada. Ah, eu tenho um CRM de última geração. Se não tiver os humanos certos na ponta, não vai adiantar nada. Se não tiver na ponta, mesmo no back-office, não vai adiantar nada. Entendeu? São os humanos que fazem a transformação. Não é a tecnologia. Porque a tecnologia é uma produção do ser humano. E foi isso que eu tentei trazer no livro, assim. Tentar trazer esse ponto de vista, o que é um ponto de vista, né? De que, na verdade, a gente está vivendo a possibilidade de uma terceira revolução copernicana, como eu digo, né? O que é essa terceira revolução copernicana? A primeira revolução copernicana foi Copérnico que protagonizou, quando ele propôs que, na verdade, a gente não deveria ter um modelo geocentrista, né? Onde a Terra é o centro do universo, e sim um heliocentrismo, que seria o Sol o centro do sistema, né? Que ele dava certo. Né? Só que, na época, muita gente foi refratária essa ideia, e lá com Galileu Galilei a gente vê o Galileu desafiando de fato a igreja quando ele faz uso do telescópio pela primeira vez. E não sei se você sabe dessa história, mas o Galileu Galilei fez uma coisa que ninguém pensou em fazer com o telescópio. Todo mundo usava o telescópio para olhar para o horizonte. Ele foi o único que pensou em olhar para o céu, né? Foi o único naquela época, né? Então, vejam o que é a perspectiva, a curiosidade humana, o desejo humano de ir além, né? Rompe, né? Rompe completamente o uso do telescópio. Agora eu vou olhar para as estrelas, né? A segunda revolução copernicana acontece, de certo modo, ela vai acontecer desde o modernismo ali em Descartes, mas vai ter o seu cume na fenomenologia ali de Russell, Heidegger, desculpa um pouco de filosofia, mas é importante, que é o seguinte: até Kant vai falar isso de uma forma muito interessante. Ele, primeira vez que se fala em fenômeno, ele fala em númena, né? Que é uma coisa bem do fenômeno mesmo, que ele diz o seguinte: olha, tá aí o mundo, eu sei que tá aí o mundo, a gente interage com esse negócio aí chamado mundo. Antes de eu tomar consciência do que é o mundo tá aí, como objeto. E eu, como sujeito, eu pego aquilo do mundo, aqueles objetos do mundo, e eu coloco dentro da categoria da razão, eu coloco na categoria da razão o significado desse mundo, né? Então o que está acontecendo aqui, que na verdade é o seguinte: nesse momento, ao invés de olhar para o universo, que é o mundo, né, nesse sentido, o mundo cosmológico, como o centro de tudo, de repente a gente se dá conta de que, na verdade, mesmo com o universo, o centro de tudo ainda é o ser humano, né? Naquele primeiro momento a gente sai da Terra, vai para o hélio, para o Sol, e agora a gente olha para cá e vê que, na verdade, quem dá sentido para tudo isso é essa coisinha chamada ser humaninho, né? E então acontece uma segunda transição, uma segunda revolução copernicana, que é trazer a perspectiva do que onde está o centro. A terceira revolução copernicana, que é isso que eu acho que está acontecendo agora, é exatamente se dar pelo digital com o humano. E é isso que o Humanamente Digital vai tratar. Vamos recolocar o humano no centro para interpretar o que está acontecendo. O homem é o centro do universo, o homem é o centro da tecnologia nesse caso, não é o digital. O digital não trouxe nada além do que todas as outras tecnologias trouxe. A máquina do tempo, economia de tempo. É isso que uma tecnologia serve, para economizar o nosso tempo. E o digital, a inteligência artificial, é uma máquina do tempo. Ela permite que eu faça coisas muito mais rápidas, como, por exemplo, selecionar pessoas adequadas para a tua organização via o software do João Paulo. Você trouxe uma luz, assim, você trouxe acho que essa perspectiva histórica esclarece muito, né? Traz pra gente. Você foi envergonhada agora. Não, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Não é merecidíssimo, João? Estou exagerando? Não. Porque que aula que você traz uma referência histórica que faz a gente ter uma compreensão das mudanças. Posso fazer uma provocação para a gente, reflexão aqui? Será que com a inteligência artificial nós vamos trabalhar menos ou mais? Pô, essa pergunta é muito boa, João Paulo. É muito boa. Porque é o seguinte: primeiro ela me pega de surpresa, porque eu não tenho uma resposta pronta para isso, né? Mas eu vou elaborar. A inteligência artificial faz uma coisa que é um fenômeno incrível. Ela pega pessoas que não têm talento para certas coisas e dá talento para essas pessoas. Por exemplo, um músico, que não é um cara talentoso, mas ele adora música. Não é um virtuoso. Se ele usar IA, ele compõe, ele mexe na música, ele faz o que ele quer, ele cria um negócio novo e ele pode ser até aplaudido por conta disso, certo? Um pintor,
né, um fotógrafo, ele vai lá, usa IA e transforma aquela Nossa. fotografia num negócio fantástico. Então o cara com pouco talento, daqui a pouco com o Photoshop lá na vida, que já é uma IA, né? Ele já deixa bonitinha a pele e tal, né? E aí a Neila fica preocupada, a nossa maquiadora, né? Fica preocupada, dizendo, meu Deus, o que vai ser de mim? Porque agora vai ter um vídeo ali que na hora que tá filmando, ele já vai colocar um filtro, não vou ser mais necessária. Não é bem assim. A Neila, né, nossa maquiadora profissional aqui, extremamente competente, ela vai, na verdade, se adaptar e aí vai tirar proveito disso, porque ela vai entender melhor do que ninguém o que ela tem que fazer na lente que lê as nossas faces para dar o contorno adequado. Ela vai tomar decisões. Ela vai tomar decisões, analisar. exatamente. Né? Perfeito. Só que tem um detalhe, não para aí a IA. O problema da IA é o seguinte, aqui que está o problema, e a tua pergunta é muito boa, elaborando aqui, tá? Se a gente vai trabalhar mais ou menos. O que vai acontecer é que a pessoa talentosa, ela vai se tornar um maverick. Ela se torna um maverick com a IA. Imagina o seguinte, um cara, o Young Malmsteen lá, o da guitarra, né? Uhum. Esse cara já toca um monte. Então com a IA, ele faz mirabolâncias aqui. Certo? Vamos pegar esse caso, assim, só para en passant. Nesse momento que tem esses mavericks aqui, e tem as pessoas que tinham baixo talento e têm talento, será que a gente resolveu o problema do tempo do jeito que a gente queria resolver? Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, nesse momento, cada um deles está ocupando o tempo para ganhar tempo. Verdade. Certo? Sim, Então, claro. não adianta. O Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol, ele costuma dizer o seguinte, ó, maravilhoso. todo esforço para economizar esforço também é esforço. É maravilhoso. Né? Então, eu não sei, é muito difícil dizer se nós vamos trabalhar menos ou mais. Porque eu acho, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, que a ideia do Elon Musk é absurda, porque ele está querendo que ninguém trabalhe. Cara, é do ser humano operar no mundo. Produzir. É do ser humano produzir. Criar. O ser humano não, ele tem que criar. Senão ele morre. Eu lembro que eu ouvi de um executivo de uma empresa, uma grande empresa, não vou citar o nome nem a empresa, tá? Mas eu me lembro que eu preparei uma apresentação para um cliente e ele disse assim, por que tu mudou toda a apresentação? Né? Se as apresentações que vêm lá nos Estados Unidos estão prontas, a gente tem que seguir o que eles estão colocando. Eu digo, não, porque eu quis criar uma coisa nova. Não, tu não está aqui para criar. Olha. Se tu quer criar, vai escrever um livro. E eu fui escrever um livro. Opa, tá aqui, ó. Eu fui escrever um livro, em 1995, eu ouvi essa frase. Que provocação boa, hein? Que ele te fez, né? Porque Escrevi te 10 deu uma livros. virada. Né? Exato. Escrevi 10 livros. Te deu uma virada, né? Porque na verdade é isso, você não pode impedir que uma pessoa seja criativa, as pessoas vão se ocupar. Então não tem uma resposta pronta, João Paulo. O meu guess, meu feeling é que a gente sempre vai ter coisas para se ocupar de uma maneira cada vez mais acelerada, até um ponto em que tudo que vai no seu extremo encontra um ponto de ruptura. Esse ponto de ruptura eu não sei o que vai ser. Não sei o que vai ser. Muito bom, Excelente. demais, né? Eu ficaria aqui, ó, episódio 2, 3, 4, 5. Para a gente concluir, né, infelizmente, eu queria muito que a gente pudesse trazer, que já foi dito ao longo, vários aspectos, mas para a gente poder, vamos pensar numa persona desse, nossa, humana hoje, né? Que atributos, que valores, que competências, que habilidades a gente precisaria pensar, estar continuamente desenvolvendo, reafirmando, né, para que a gente possa viver com mais harmonia com esses desafios. Acho que hoje as coisas estão muito superficiais, né? Acho que é um problema, tem coisas boas, né? O fato da gente ter muito conteúdo, mas isso também traz superficialidade, né, em tudo que a gente fala, né? E a fake news ela é alimentada por superficialidade, na questão das pessoas só lerem um headline e achar, né, não vou buscar as referências, que sabe sobre o assunto. Não, elas nem leem o artigo, elas só leem a headline ali, o textinho, o resumo e acham que já entendem do assunto. Eu acho que em termos de skill, as pessoas precisam se aprofundar mais. Eu acho que mais do que nunca as pessoas precisam se aprofundar nos conhecimentos básicos, né? Filosofia, né, é um conhecimento que eu acho que todo mundo deveria adquirir. Perfeito. Porque no final do dia, né, a inteligência artificial, como a gente conhece hoje, acho que ela vai evoluir muito, né? Ela vai trazer respostas baseadas em perguntas que a gente faz. Se você não sabe fazer a pergunta, ela vai trazer uma resposta também muito, muito genérica. Então você tem que saber perguntar, né? Você tem que saber dar referência, você tem que saber, né, o porquê, o contexto daquela pergunta. Por isso que existe a engenharia de prompt, né? Mas a engenharia de prompt não é só, né, um formato ali, um framework que você constrói uma pergunta, mas assim
como você coloca um conteúdo inteligente sobre aquela pergunta que você está fazendo. E aí sim a IA, né, o LLM no caso, vai te trazer respostas interessantes. Então, eu acho que as pessoas precisam estudar mais, né, sobre assuntos básicos, né? Eu já me fã do João Paulo aqui nessa resposta que ele deu, porque quando ele fala de que a gente tem que se aprofundar mais, ele é consonante com o que eu penso. Então, eu acho que aprofundar conhecimento, não ficar só capturando coisa lá do ChatGPT prontinha, é fundamental. E acho que também o ato da gente escrever é diferente de tentar ler o que alguém escreveu pela gente. Perfeito. É completamente diferente, a experiência é diferente, a forma que você assimila é diferente. E não tem jeito, isso não dá para fugir. Então estou de acordo consonante contigo. A outra coisa que eu agregaria que tangencia essa ideia do João Paulo é o pensamento crítico. Né? Porque se a gente não trabalhar o pensamento crítico, e o que é pensamento crítico, Cássio? Deixa eu entender. Cara, pensamento crítico é a arte de saber fazer pergunta. É isso. Ah, mas eu faço pergunta. Veja, existem 6 pronomes no mínimo, pronomes interrogativos que você pode usar. Por que, como, o que, quando e quem. Usa. Faz um exemplo, pega uma frase qualquer frase. Você quer ver como isso cresce que nem um bolo dentro de um forno? Qualquer frase, se você fizer usar qualquer um dos 5 pronomes interrogativos, repetidamente 4 ou 5 vezes, isso vai virar uma história. E vai aprofundando, né? Vai abrindo camadas, né? Isso é o pensamento crítico. O pensamento crítico é você fazer a pergunta. Cara, eu não acredito no Big Bang. Por quê? Começa o pensamento crítico por aí. Não acredito, eu acho absurdo e tudo mais. Mas como você imagina que o universo teria iniciado? Não, eu acho que de repente não aconteceu, não iniciou. O universo sempre esteve aí. Mas quem botou o universo aí? Não sei, talvez Deus. Você está vendo como uma coisa cresce? Você gera assunto. Como eu digo, né? Você gera assunto. E isso vai trabalhando a tua mente de uma certa forma que você começa a ter a capacidade de o tempo todo lidar em cada conversa com essas diferentes dimensões e não te torna um chato, porque você só vai ficar chato se você usar isso como um processo repetitivo, automatizado e otimizado. Se você usar isso com critério, não tem nenhum problema. Entendeu? É isso. Muito bom, muito bom. Gente, infelizmente, né, João? Chegamos ao fim. Cássio, bem, eu quero novamente agradecer, assim, todo o meu coração, né? Assim, a troca, as referências, pop-ups, né? De a gente poder abrir outros caminhos, assim, de entendimento, de pesquisa, de leitura, de, como você falou, a gente começa a ter uma visão de buscar outras bases de conhecimento, até para entender a filosofia, a antropologia, a sociologia, a psicologia, que são fundamentais para a gente entender os movimentos sociais e tecnológicos, né? Porque uma coisa impacta na outra, tecnologia no comportamento, o comportamento com a tecnologia. E eu vou encerrar, né? Triste, mas vou ter que encerrar, voltando, né, ao nosso amigo, né, de abertura, o Steve Hawking, que disse também, e eu achei legal trazer a frase, estamos apenas no começo da compreensão de como a inteligência artificial pode mudar o mundo. E aí eu vou acrescentar, né, que cabe, portanto, como vocês trouxeram aqui, cada um de nós assumir a responsabilidade, né, de orientar essa tecnologia de forma ética e consciente, usando a mente para moldá-la com sabedoria, o coração para garantir que seus impactos sejam humanos e compassivos, e as mãos para aplicá-la de maneira prática e responsável. Afinal, o futuro não é um destino, é uma escolha que fazemos hoje. Muito bom. Excelente. Muito bom. Obrigada! Excelente. Obrigada, queridos. Muito obrigada. Nossa, saio daqui. Encerramos, gente. Obrigada.